Sabe o que são indústrias criativas? Indústrias criativas referem-se a uma vasta variedade de atividades económicas ligadas à geração ou exploração do conhecimento e da informação. Este conceito surgiu na Austrália por volta dos anos 90. Foi desenvolvido pela Creative Industries Task Force, criada em 1997, no Reino Unido. Atualmente, as indústrias criativas têm um peso considerável na taxa de crescimento económico de vários países, como Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, Holanda e Dinamarca. Países em que os setores cultural e criativo são responsáveis por mais de 8% dos postos de trabalho. No nosso país, este setor gerou cerca de 5.349 milhões de euros, ou seja, 3,6% de toda a riqueza gerada em Portugal. Portanto, vale mais que a indústria alimentar e têxtil. Representa 4,5% do total do emprego da área metropolitana de Lisboa e 3,3% da área metropolitana do Porto, quando a média do país se situa nos 2,7%. Estas duas regiões representam 67% do emprego total do setor cultural e criativo do país. Portugal é o 15º país no ranking de exportação de bens e serviços do setor criativo. Estas indústrias criativas podem ser definidas como aquelas que têm origem na criatividade, capacidade e talento individuais e que potenciam a criação de riqueza e de empregos através da produção e exploração da propriedade intelectual. É graças a vários trabalhadores e criativos que estas indústrias têm vindo a crescer a altos níveis no nosso país, e é sobre estes criativos que vamos falar. Será que eles têm o mesmo direito no trabalho do que outros profissionais que não estejam ligados a estas áreas? Atualmente trabalha por conta própria ou por conta de outros? Qual prefere? Trabalho nos dois sistemas, ok? Tanto trabalho por conta própria como trabalho, como vocês sabem, trabalho na ETIC, em qual tenho um contrato de trabalho, e depois tenho o meu trabalho como freelancer, como operador de imagem, diretor de fotografia, ok? Em termos de gosto, é muito difícil dizer isso. Aquilo que eu gosto realmente de fazer, sem dúvida, é estar com uma câmera na mão, ok? Freelancer devia só ter vantagens, não é? Devia só ter vantagens, mas infelizmente vivemos num Portugalinho, não é? Tipo, vivemos num Portugalinho em que a malta do audiovisual passamos de estrelas porque era mesmo assim, passamos de estrelas a gajos que não valem absolutamente nada. A minha profissão nem é considerada profissão. Não existe carteira profissional, infelizmente. Não existe regalias como para um trabalhador a contrato. Só trabalhamos a recibos verdes. Descontamos imenso para a Segurança Social. Não temos direito a baixa quando estamos doentes, porque temos que ser substituídos na peça. Se nós partir uma perna, eu já não entro na peça. O nosso fantástico Estado espreme ao máximo, não é? Tipo, porque há tudo de coisas, há N coisas boas para quem tem altos contratos e ganha não sei quanto, mas depois para aqueles que andam aqui, que têm que gastar não sei quantos mil euros em equipamento, okay, que nem sequer entra no IRS, a gente compra uma câmara, não entra no IRS. Em termos de ter o facto de trabalhar do outro lado com um contrato de trabalho, dá alguma segurança na vida, não é? Tipo, sabemos que hoje em dia, ainda por cima depois temos passado por momentos no nosso país menos fáceis, não é? Tipo aquela palavra que eu espero que já esteja esquecida, chamada crise. Ter um trabalho seguro, com um contrato de trabalho, dá alguma estabilidade, não é? Mas também me priva muito, por vezes, o outro lado, que é tipo esse tal trabalho autónomo, esse tal trabalho de freelancing, não é? Tipo, temos de estar sempre aqui numa espécie de gestão. A minha profissão já foi nos anos 80 legalizada, normalizada, com carteira profissional. Agora não é propriamente ilegal, mas não é considerada uma profissão. Não temos estatutos, não temos uma data de coisas que nos podiam defender, ou pelo menos dar direitos iguais a outras profissões, como um médico, um advogado, um professor. Na sua opinião, faz sentido existirem 8 horas de trabalho diário? Vou ser mesmo sincero, na minha opinião, e para mim o certo, para mim a melhor forma... Eu nunca vi o dia nem com 8 horas, melhor, eu nunca vi a tarde e a noite, nunca vi o fim de semana e o feriado. O dia tem 24 horas, ok? E os dias são para ser vividos. Eu sempre considerei, de vez em quando, dizem-me que, normalmente a minha disponibilidade para poder manter a minha atividade como freelancer acesa acaba por ser, muitas das vezes, aos fins de semana, e acabo por marcar muita coisa ao fim de semana, isto sacrifico outras coisas. Mas eu costumo dizer a toda a gente, quando estou a filmar, eu não estou a filmar, estou-me a divertir. Um ator em novela trabalha pelo menos no estúdio, está 12 horas, para além das 3 a 4 horas de preparação em casa.
Portanto, há dias em que se trabalha mais, muitas vezes trabalha-se mais de 16 horas por dia. Por outro lado, a maioria dos portugueses optam por trabalhar por conta de outros, ou seja, acabam por exercer a atividade ou profissão ao serviço de uma entidade empregadora, com a qual têm estabelecido um contrato de trabalho remunerado. Em Portugal, o Código do Trabalho é o documento que estabelece a base jurídica para gerir as relações entre os trabalhadores e as entidades empregadoras. O horário de trabalho que estipula que o limite máximo, 40 horas por semana, 8 horas diárias e 11 horas entre cada dia de trabalho, com o direito a pelo menos uma folga semanal. E ainda, direito a um dia de descanso compensatório remunerado, para quem presta trabalho em dia de descanso semanal obrigatório.